tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. É muito complicado, até serve aqui de exemplo para outras pessoas com deficiência que estiverem assistindo a gente, ou você que conhece uma pessoa com deficiência. Primeiro fato é se aceitar e entender que se colocar como uma pessoa com deficiência não te diminui em nada. É você entender a sua condição, a sua situação, e isso vai te ajudar muito a encarar os desafios. E por que eu digo isso? Durante muito tempo, mesmo sendo baixa visão, eu não me entendia como pessoa com deficiência. E eu procurando emprego, ia em qualquer tipo de vaga, e eu acho que o certo é isso, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas a gente tem que estar preparado para algumas coisas. Antes da lei de cotas, eu lembro muito bem de uma entrevista que eu fui fazer numa empresa. E quando eu cheguei lá, eu fiz a entrevista com a pessoa de recrutamento, uma entrevista super tranquila, bate-papo, falei um pouco do meu histórico, ela tirou algumas dúvidas, tinha uma pessoa técnica junto, fez algumas perguntas, respondeu e falou, agora é a hora do teste técnico, né? A gente tem aqui essa folha aqui, com algumas atividades que você tem que realizar, e tem um computador ali no canto da sala, e aí você pode fazer as atividades, a gente vai te deixar aqui sozinho, quando você terminar, você pode chamar a gente, né? E você tem 1 hora para fazer, né? Se você não terminar em 1 hora, a gente vai entrar, vai olhar o que você fez e, né, te dar um feedback. Tá bom. Na hora que eu sentei na máquina, como eu era baixa visão, eu precisava me aproximar muito do monitor para ler, né? Eu não conseguia ler de longe. E a bancada onde era dessa empresa era uma bancada com uma mesa com o teclado embaixo e um suporte com um monitor que ficava lá no canto da parede. E o monitor era outra coisa nessa época, não é isso que a gente está trabalhando com o monitor. Não, estou falando um monitor de tubo de 14 polegadas. Assim, ele pesava 10 vezes um monitor de 60, mas né, era isso. Então era uma imagem horrível, pequena, lá no canto. E aí eu cheguei para a pessoa que estava me entrevistando e falei, olha, vocês têm outra máquina? Ou o cabo do monitor chega para frente, porque eu vou precisar puxar o monitor mais para frente para eu poder ler. E aí a pessoa de recrutamento olhou para mim e falou, não, a máquina é essa. E assim, todas as máquinas da empresa são assim. Se não dá para você usar, nem compensa você fazer o teste. Que loucura. Né? E aí eu fui para casa, naquele momento super triste. Hoje eu tô feliz, que deveria ser um lugar horrível para se trabalhar. Eu imagino que, olha a bomba que você se livrou. Olha que livramento que eu tive ali. Né? Mas aquilo virou uma chave na minha cabeça. Sim. Que foi se a empresa não me respeita na entrevista, eu não vou nem passar pela porta. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.